dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. É muito bom estar de volta na turma de vocês, dando aula para vocês. Só que dessa vez a gente vai ver a disciplina de horticultura. Vamos continuar com a disciplina. A gente vai ver agora a parte das frutíferas e vamos começar agora a nossa primeira aula com a classificação das frutíferas, tá? Eu espero que vocês estejam todos bem e vamos acompanhar então a nossa primeira aula de horticultura. Acompanhe. Para quem não lembra de mim, eu sou a professora Laís Ferreira de Araújo, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de fruticultura para vocês. Vocês já viram essa parte das olerícolas, cenoura, viram também a parte cebola, a parte de folhosas. Então, a gente vai agora ver a parte de fruticultura, que é o ramo da agricultura, que tem como objetivo produzir economicamente e racionalmente os frutos em geral, e tem também como intuito de comercializar esses frutos. Então, vocês podem ver que tem vários frutos. A gente vai focar nessas frutíferas tropicais. E segundo alguns historiadores, a fruticultura ela tem sido praticada há milhões de anos, e dentre as espécies mais antigas, as mais antigas mesmo, né, são citadas a maçã, a macieira, a videira, que é a parte de uva, cítricos, que é laranja, limão, e figueira, que é o figo. A gente não conhece muito essas culturas assim de produzir, porque não são culturas tão tropicais, né? Tirando a videira e os cítricos. A maçã e a figueira são mais distantes da gente. Então, a fruticultura é uma das atividades mais importantes do setor primário em praticamente todo o mundo e pode ser conceituada como sendo um conjunto de arte, de técnicas e de práticas aplicadas adequadamente com o objetivo de explorar plantas que produzam frutas, no caso comestíveis, comercialmente, tá? Eu vou falar bem rápido sobre a ementa da disciplina, a parte que eu vou dar, só para vocês ficarem cientes. Mas antes de tudo, eu vou só falar para vocês que o Brasil, ele é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com cerca de 45 milhões de toneladas ao ano, das quais, desses 45 milhões, 65% são consumidos internamente e 35% são para o mercado externo. Já o mercado brasileiro de hortaliças, ele é altamente diversificado e segmentado, na parte de hortaliças, né, que vocês viram a primeira parte, com o outro professor. Com o volume de produção concentrado em 6 espécies, que são as principais que produzem aqui: batata, tomate, melancia, alface, cebola e cenoura. Sendo a agricultura familiar responsável por mais da metade da produção, tá bom? Bem importante, então, a parte da agricultura familiar, né, na horticultura. Então, domesticar espécies nativas como o guaranazeiro, o guaraná, para que sejam mais produtivas e resistentes a doenças, é um grande advindo da pesquisa agropecuária. Outras tecnologias, como os clones de cajueira não precoce, que eu vou falar do cajueiro para vocês, que é muito forte aqui no nosso Piauí, possibilitam ao produtor viabilizar economicamente a produção, mesmo em condições adversas de clima. Tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui da ementa, só para vocês ficarem cientes do que vai ser ministrado nessa parte. Bom, pessoal, na minha parte, eu vou falar um pouco sobre essas culturas aqui: caju, citros, acerola e uva e mamão, tá? As outras culturas já foram dadas, né? E vocês já sabem também a diferença dessas hortaliças de bulbo para uma hortaliça, por exemplo, de rizoma, de raiz, de uma hortaliça tubérculo, uma hortaliça fruto. Agora a gente vai focar mais na fruticultura. Então, vocês já viram a parte de classificação das olerícolas, vamos ver a classificação das frutícolas e os métodos de propagação, agora nessas primeiras aulas, como também o planejamento de instalação de hortas e pomares. A parte também de sistema de produção convencional, orgânico, protegido e hidropônico também vai ser ministrado por mim, e depois colheita, pós-colheita e transporte com o outro professor. Aqui são alguns livros que vocês podem também acessar, tem alguns também que a gente pode acessar pela internet, né? Aqui o livro de olericultura, o manual de fruticultura tropical,
Vocês podem ver essa bibliografia, essas referências e podem estudar por esse material, caso vocês encontrem. Aqui eu recomendo que vocês baixem esses livros A Fruticultura nas Regiões Tropicais e A Fruticultura Tropical. Eles estão disponíveis em PDF, vocês só colocar na internet e digitar no Google, né? E que vocês vão achar esses materiais. Bem simples. Lembrando para vocês que vou postar videoaulas na quarta e na sexta. E os formulários serão semanais, de até 5 questões objetivas e ou subjetivas. Esses formulários só ficarão abertos por 7 dias, depois serão fechados, como vocês já sabem. Vai ter apresentação de seminários em grupo, que eu já vou postar aqui juntamente com o material videoaula e o material complementar. Já vou postar para vocês quais são os grupos, os dias e o horário, para vocês já ficarem cientes. Aí vai ter a nota e a recuperação do primeiro bimestre, para quem ficar de recuperação, e no segundo bimestre a mesma coisa. E para finalizar, a prova final. Para quem ficar de prova final, a média aritmética das notas dos formulários. Todas essas notas vão formar uma média, que aí vai ser a média final de vocês. Antes da gente começar a falar sobre a classificação das frutíferas, vamos falar um pouquinho sobre a formação do fruto, para vocês entenderem o que é essa formação do fruto. O intenso desenvolvimento do óvulo, que é resulta na semente, que aqui é o óvulo, aqui é o pólen, né, que vem do gameta masculino, aí aqui tem o estigma, o tubo polínico, o estilete e o ovário. Então, esse intenso desenvolvimento do óvulo resulta na semente, enquanto que o crescimento do ovário origina o fruto. Então, tem aqui o óvulo, que resulta na semente, e o ovário, que origina o fruto. O fruto, ele geralmente participa da propagação das sementes e em condições favoráveis o embrião se desenvolve, tá aqui o embriãozinho, ó, se desenvolve em um novo indivíduo reiniciando o ciclo produtivo, tá aqui a semente, tá? E aí, pessoal, a fecundação das angiospermas, que são essas fruteiras, ocorre no interior do saco embrionário, tá aqui o interior do saco embrionário, e é dupla essa fecundação, porque forma o zigoto, e também os núcleos triploides. E aí, o que é o fruto, então? Ele corresponde ao ovário fecundado. Então, esse ovário aqui, ele foi fecundado, formou o fruto, não é isso? E ele é um ovário fecundado e desenvolvido, presente apenas nas angiospermas, como eu disse. Tem como função proteger, nutrir e auxiliar na disseminação da semente. Os frutos, de um modo geral, eles se estruturam em um pericarpo. Aqui é por exemplo, vou mostrar para vocês aqui um abacate, né? E aí ele tem a estruturação, o pericarpo, que se divide em epicarpo, que é essa parte mais externa, como se fosse quase aqui a casca, o mesocarpo e o endocarpo. E também as sementes que vem aqui dentro, né? Que aqui no caso essa aqui é a semente de abacate. Então ele se estrutura desse jeito. E qual a diferença entre fruta e fruto? É a mesma coisa, fruta e fruto? Será? O fruto, pessoal, por exemplo, o fruto aqui, ó, ele é destinado à parte botânica da planta, onde o órgão ele é responsável por disseminar as sementes e proteger toda a sua estrutura. Ele é dito como a fecundação dos ovários das plantas com as flores e são vistos ainda nesse meio como detalhe típico das angiospermas. Então, é destinado mais à parte botânica da planta. Já a fruta é o nome comum que a gente dá, né? Dá aos frutos que são consumidos. É mais essa parte em que a gente dá o fruto que é consumido, vendido, comercializado, tais como a banana, a fruta banana, a uva, a maçã e o melão. Então, as frutas, elas normalmente possuem um gosto adocicado. O pseudofruto, aqui no caso aqui, ó, vamos ver aqui o caju. Então, o pseudofruto é um fruto que possui toda ou quase toda a sua estrutura carnosa, mas que não se originam do ovário da flor, tá? Tem, por essência, outras partes florais. Um bom exemplo dessa classificação são os cajus. Então, aqui tem o fruto e tem o pedúnculo, que é o pseudofruto, tá? Então, se você fala assim, o fruto... Aqui o fruto do cajueiro é esse pedúnculo bem aqui. Não.
O pedúnculo, que é a parte que a gente come assim, pega, né? Colhe e come, é o pedúnculo, que é o pseudofruto. Já o fruto, que é a semente bem aqui, ó, é a castanhazinha, tá? Então, aqui também é o pedúnculo, aqui é o epicarpo, né? Como eu já disse para vocês aqui no maracujá. Aí tem a divisão, o mesocarpo mais para dentro, ou o mesocarpo aqui no meio, o endocarpo, que é a polpa, tem essas sementes. E aqui também a maçã do mesmo jeito, epicarpo, mesocarpo e endocarpo, e aqui as sementes. Finalizamos a nossa primeira videoaula e a gente vai ver a parte agora realmente da classificação das frutíferas, tá? Aqui é a parte 1, vamos para a parte 2 do nosso conteúdo. Tchau!